simples, coração ensinável, que entende. Um verdadeiro discípulo e maduro discípulo, ele sabe que não chegou ao ápice do conhecimento desta graça. Esta graça, diz Pedro, no capítulo 1, verso 13, que ela se manifestará na revelação de Jesus Cristo. E a palavra graça ali, revelação ali, é Apocalipse, é na hora da revelação de Jesus, ou seja, é uma graça futura. Ainda existe uma faceta da graça que eu e você não conhecemos, que só vai se manifestar na hora da volta de Jesus. Você entrou no reino pela graça, você foi chamado pela graça, você foi santificado pela graça, você é sustentado pela graça, você vai até o fim pela graça, e quando chegar no fim pela graça, vai encontrar o autor da graça e o dono da graça na hora do arrebatamento da igreja. Permita que o teu coração seja educado. Sabe o que está acontecendo com você? Falo aqui com humildade da parte do Espírito. Você já não tem tido mais aquela sensibilidade às coisas do céu e da graça, porque você não está permitindo a graça de Deus agir e operar no teu coração. Não estou falando de religião. O Brasil está cansado, a igreja está cansada de ver religiosos. Eu estou falando de discípulos de Jesus, que o amam de todo o coração, que querem ver o retorno precioso e glorioso do Rei. Permita que o teu coração seja tocado novamente por esta graça. A graça vai te ajudar, meu irmão, a viver e vencer este presente século. Paulo está dizendo, ela vai te educar a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Se você permitir, escute o que eu vou te dizer, que esta graça opere na tua vida, você vai viver neste mundo, neste presente século, que está indo de mal a pior, que os homens estão se enganando e sendo enganados. Esta sociedade anti-Deus, que deu as costas para Deus, que não vive mais a luz da eternidade, não vive mais a luz desta graça. Se você não permitir que esta graça atue na tua vida, o mundo vai engolir a tua alma. J.C. Ryle dizia que o pecado começa como uma teia de aranha, e se você não deixar a graça atuar, ele se transforma numa camisa de força. Não deixe que os tentáculos e as ataduras deste mundo venham tomar a tua alma, dominar a tua alma. Existe graça de Deus para a tua vida nesta noite para quebrar os elos com este mundo presente. É a graça que vai te fazer viver, olha que diz Paulo, de maneira sensata. A palavra sensata aqui no original significa de mente sã. Existe uma forma de você vencer o mundo. Existe uma maneira de do mundo não te tragar. Existe um modelo pelo qual, se nos submetermos a ele, que é a operação desta graça, de você passar incólume por este presente século, neste espírito de valores anti-Deus, de rebelião a Deus, de autonomia, de pecaminosidade, com uma mente sã e uma mente sadia. Sabe o que eu anotei aqui que Deus manda eu te dizer nesta noite? O mundo não vai te enlouquecer, porque a graça vai te ajudar a manter a tua mente sóbria. O mundo está querendo te enlouquecer, amado, o mundo está querendo te tragar, te enganar, mas a graça de Deus apareceu nesta casa do reino nesta noite e está quebrando a armadilha deste mundo contra a tua vida. A tua mente vai ser limpa, purificada e liberta pela operação da graça na noite deste dia. O mundo não vai te enlouquecer. Você está achando que você vai enlouquecer, mas Deus manda te dizer, você não vai enlouquecer coisa nenhuma. A minha graça vai te ajudar e vai chegar na hora certa, e já está chegando na tua vida hoje. Paulo ainda diz,
Se nós permitirmos a professora chamada graça atuar na nossa vida, nós vamos viver neste presente século, no Zeitgeist, expressão alemã, este tempo presente, o espírito da nossa era. Nós vamos poder viver de maneira justa pela força da graça. Pastor, você está dizendo que dá para viver de maneira justa hoje em dia, com este mundo do jeito que está aí fora? É a palavra de Deus quem diz. E sabe, a palavra aqui, viver de maneira justa, é viver de maneira honesta, de acordo com a lei da retidão. Olha o que é a força da graça de Deus na minha e na tua vida. Sabe quando eu e você vamos dar o verdadeiro valor para esta graça que nós ouvimos aqui enquanto servimos a Jesus e somos discípulos dele aqui nesta terra? Sabe quando nós vamos dar o verdadeiro valor a esta graça? Quando nós entendermos na eternidade, no porvir, o que foi que esta graça fez e operou em nossas vidas, nos conduzindo até o triunfo da glória. Só lá a gente tem agora vislumbres, nós temos lampejos desta graça, e já são poderosas e suficientes para nos levar até a Sião celestial. Vamos viver de maneira honesta, de acordo com a lei da retidão. É a graça que te dará essa capacidade de viver de maneira honesta, de acordo com a lei da retidão. Sabe o que eu anotei aqui que o Espírito Santo manda eu te dizer? O mundo não vai te corromper, porque a graça vai te consagrar e vai te preservar. Vou repetir: o mundo não vai corromper a tua alma. O mundo não vai corromper a alegria sagrada que bate e paira no teu peito. É a graça que vai te preservar, te sustentar, vai te fazer sobreviver em um mundo repleto de lamaçal e pecado. Em terceiro lugar, Paulo disse: se você permitir a graça, a professora graça, educar você, você não apenas vai viver de maneira sensata, justa, mas você vai viver de maneira piedosa. Viver de maneira piedosa significa expressar a tua espiritualidade de maneira sadia e correta. Significa que o mundo não vai vencer a tua fé em Jesus Cristo. O mundo não vai vencer, sabe por quê? O apóstolo João, na sua primeira carta, no famoso texto, ele disse no capítulo 5: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Mas preste atenção no versículo 4: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo não vai vencer a tua fé em Jesus. Você, por causa da assistência da graça, vai viver de maneira piedosa e vencerá este mundo cruel, este mundo tão atroz, para a glória de Jesus. Me fez lembrar, amados irmãos, agora em maio eu tive a oportunidade de ir a uma conferência missionária na Coreia do Sul, e eu vi um pastor da Bulgária que deu um conselho tríplice a todos os ministros que ali estavam, e aquele conselho, eu confesso que mexeu muito comigo. Aquele conselho foi muito profundo para mim. Eu espero que seja para você. Este primeiro conselho, este conselho tríplice foi: primeiro, humilhe o teu coração. Segundo, ouça a voz do teu Deus. Terceiro, e faça só isso: humilhe o teu coração, ouça a voz do teu Deus e faça só isso.
Eu não sei se você viu profundidade nisso, mas eu vi muita profundidade nisso. Porque o Evangelho da Graça é simples. O nosso maior problema é o estado do nosso coração. Se você não aprender a humilhar o teu coração, o mundo vai tentar tragar você. Mas eu disse, li a palavra: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Humilhe o teu coração, ouça a voz de Deus e faça só isto, faça só isso. Não precisa fazer mais nada, faça só isso. Qual é a nossa responsabilidade neste versículo? Renuncie o mundo, esmague o teu ego decaído, o teu eu pecaminoso. Renuncie o mundo. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá. Ou é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou é inimigo do mundo e amigo de Deus. E eu sei, amados irmãos, que é uma grande batalha que nós enfrentamos, o diabo, o mundo e a nossa carne. Mas existe força da graça e força do céu para nos fazer avançar e progredir espiritualmente. Em terceiro lugar, versículo de número 13: a graça que ajuda a esperar. A graça renova a esperança. Ah, pastor, eu já estou 20, 30, 40 anos e a minha esperança pela volta de Jesus arrefeceu, diminuiu, mitigou. Eu quero te dizer que a graça te ajuda a esperar a volta do Cordeiro e Leão chamado Jesus Cristo. Cordeiro e Leão chamado Jesus. Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Na cruz, Cordeiro. No retorno, Leão, Leão da tribo de Judá. E aqui está aqueles que fazem parte da tribo do Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Aleluia. É a graça que renova a tua esperança. Talvez você perdeu a esperança. Eu quero te dizer: Cristo logo vem, breve vem. Ele já está às portas. Renova a tua esperança na graça de Deus nesta noite. É a graça de Deus que planta no teu coração o desejo ardente do Maranata. É a graça que põe, planta, infunde no teu espírito o anelo do Maranata. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou entendendo nada. O que é Maranata? Maranata é ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É a graça que vai te preparar para o arrebatamento. Quantos ainda esperam o arrebatamento da igreja? Arrebatamento da igreja é o próximo evento do calendário profético escatológico de Deus. O arrebatamento milagroso e miraculoso do povo de Deus chama-se arrebatamento. Qual é a nossa responsabilidade? Vocês percebem que a graça te ajuda, a graça te salva, a graça te discipula, a graça renova a tua esperança, mas temos responsabilidades, amados. Qual que é a tua responsabilidade e a minha? Fazer missões até a volta do Cordeiro. Tem que fazer missões. Oswald Smith, Dr. Almas, dizia assim: a missão da igreja é fazer missões. Pastor, parece uma redundância, mas não, é muito profundo. A missão da igreja é fazer missões. Como pastor? Indo. Como pastor? Evangelizando. Como pastor? Discipulando. Como pastor? Fazendo discípulos. Como pastor?
pastor, batizando as nações, dos discípulos das nações. Como pastor, desenvolvendo os discípulos. Como pastor, ensinando a guardar as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quarto lugar, versículo 14. A graça que liberta. A graça expiatória. Paulo está dizendo assim, que Ele se deu a si mesmo por nós. Jesus morreu por nós. Jesus morreu em nosso favor. Pastor, o senhor deu tantos conceitos aí. Será que tem o melhor de todos? Para falar da graça, olha para Cristo. Para entender a graça, olhe Jesus, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo e alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta, a vergonha, e assentou-se à direita de Deus Pai. Pastor, então quer dizer que não existe graça sem Cristo? Não existe graça sem Cristo. Se tirar Cristo da graça, não existe graça, porque Cristo é a definição mais eloquente da graça de Deus. Cristo é a definição mais eloquente da graça de Deus. Pastor, eu quero entender esta graça de Deus na minha vida. Então saiba e entenda quem é Jesus Cristo: o Senhor, o Salvador, o Libertador, o Resgatador, o Redimidor, aquele que venceu o mal, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu os demônios, destronou os principados e potestades lá na cruz. Colossenses 2,15, ele venceu tudo, e ainda pregou em espíritos em prisão. 1 de Pedro 3,19, pregou, venceu, proclamou a vitória do Calvário, venceu e se tornou da parte de Deus aquele cujo nome é sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente, para que um dia todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele morreu para remir. Quantos remidos nós temos aqui? Quantos remidos? Olha, eu gosto muito dessa expressão. Ele morreu para purificar para si um povo seu. Você é dele. A tua vida é dele. A tua história é dele. O teu destino é ele. A tua família é dele. Os teus são dele. Você e eu somos dele. Aqui é o ajuntamento dos santos, dos redimidos, a comunidade dos discípulos, a comunidade da fé, a comunidade da comunhão, a comunidade do amor, a comunidade da esperança, a comunidade dos arrependidos. Aqui é dele, a casa é dele, somos dele, porque ele nos purificou para ele mesmo. Você não tinha nem ideia do que ele ia fazer na tua vida. Ele entrou na tua história, ele te redimiu, te resgatou, ele te atraiu para si com cordas de amor. E hoje você tem proprietário, hoje você tem proprietário, hoje você é amado, hoje você sabe que o amor dele te convenceu, te dobrou, te vergou, e hoje você é dele, eu sou dele, nós somos dele. É um povo dele, zeloso e de boas obras. As boas novas nos levaram a ser um povo que pratica as boas obras. Repitam após mim, por favor. Boas novas, boas obras. Qual é a nossa responsabilidade diante desta verdade, deste privilégio? Você sabe que é assim que funciona a vida cristã, né? Para cada privilégio, uma responsabilidade. Para cada responsabilidade, um privilégio. Se você é tudo isso que a palavra está dizendo em Tito 2,14, tem que ter uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade?
proclamar o Cristo que morreu para alguém que ainda não tem o seu governo na vida. Proclamar o libertador. Ele te libertou, Ele quer que você mostre para as outras pessoas o testemunho dele na tua vida. Porque quando a gente fala de um santo, no nosso meio a gente não fala, né? No meio católico fala de canonização e tal. Quando a gente fala de um irmão, uma irmã, um santo servo de Deus, e é mesmo do ponto de vista do último posicional, é verdade, mas nós não estamos dizendo que aquele irmão, aquela irmã foi santo ou santa por causa dela, ou por causa